hoje família não é mais aquilo que a gente entendia a partir das escrituras, ou aquilo que talvez os mais velhos, os nossos avós, os nossos bisavós entendiam como família. A família hoje tem sido totalmente descaracterizada e sido conduzida numa direção distante de Deus, distante do propósito de Deus. Então é ao mesmo tempo um privilégio, mas também um grande desafio nós pensarmos biblicamente a respeito da família, pensarmos na perspectiva de Deus a respeito de família. E é isso que eu quero fazer com vocês aqui nesses minutos seguintes que nós vamos refletir na palavra de Deus. Mas o que a gente sabe é que dentro das nossas casas muitas coisas acontecem e muito tem acontecido a partir dessas transformações. Então, por exemplo, antigamente nas famílias, e quando a gente fala assim, antigamente, você já denuncia que você não é tão novo assim, não é? Quando você se refere a antigamente. Então, antigamente você não tinha muitas coisas que hoje existem dentro de casa. Você não tinha, por exemplo, uma sociedade que vive a era da informação. Você tem informação a todo tempo. Antigamente eram os pais que ensinavam para os filhos a maioria das coisas que eles aprendiam para a vida e que eles iriam levar para a vida. Hoje, algumas vezes, os filhos estão ensinando para os pais, porque ele já obteve a informação antes mesmo do que os pais. Ou ele tem um volume de informação muito maior que talvez os pais tenham. E isso a gente tem, né, a partir de uma revolução que aconteceu a respeito da informação, especialmente com o advento da internet, das redes sociais. Todo mundo, né, de vovô a bebê, já está ali com o dedinho no smartphone, no tablet, e vasculhando em algum lugar desse universo da internet, alguma coisa, assistindo alguma coisa. Então muitas informações chegam, e infelizmente nem sempre essas informações são tão válidas assim. Nem sempre essas informações, e na maioria das vezes talvez, elas não contribuem para nos aproximar da vontade de Deus, para nos aproximar do ideal de Deus, mas até nos afastam disso. Então é tão importante resgatarmos algumas coisas que a Bíblia nos ensina para mantermos a nossa família aos pés do Senhor Jesus, para mantermos a nossa família no caminho que Deus escolheu para nós andarmos. E eu espero que esse seja o desejo do seu coração, e que é por isso que você está aqui hoje, né, de desejar que a sua família esteja dentro do propósito de Deus e andando na presença de Deus. Vou pedir para você abrir sua Bíblia no Salmo de número 78. Salmo 78. E é interessante, antes de lermos, que quando se fala de família, busca-se muitas informações com terapeutas, com psicólogos, psicopedagogos, que são extremamente importantes para nos auxiliar, especialmente aos pais, na criação dos filhos, na educação dos filhos, mas para talvez resolvermos conflitos, resolvermos problemas do âmbito familiar, nós buscamos algumas coisas para nos ajudar. E uma das coisas que a psicologia ensina, que é extremamente importante, especialmente para a criança, para o desenvolvimento da criança, mas não só da criança, do adolescente, do jovem, da família toda em si, é construir ou criar memórias afetivas. Que isso traz um valor e que agrega ao desenvolvimento de qualquer indivíduo. E isso é fato, isso é bíblico. E nós vamos ver um pouquinho a respeito disso aqui a partir do Salmo 78. Eu quero ler com você do verso 1 ao verso 8, embora todo o Salmo servirá para a nossa reflexão, mas eu quero ler com você somente os 8 primeiros versículos. Te convido a acompanhar a leitura. Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse,
filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez o referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Queridos, o Salmo 78 é o segundo maior salmo da Bíblia. Então não desanima não, para a gente chegar até o final, a gente vai demorar um pouquinho, né? Melhor que se fosse o Salmo 119, que é o maior da Bíblia. Ele é considerado um salmo didático, mas também ao mesmo tempo um salmo histórico. E se você já leu, passou desapercebido, ou se você ainda não leu todo esse salmo, você vai perceber hoje que ele conta uma história maravilhosa e ao mesmo tempo triste, porque ele trata a história do relacionamento de Deus com seu povo e a maneira como esse povo reagia aos feitos de Deus. E você vai observar isso enquanto nós estivermos caminhando por esse salmo. Ele é um salmo extremamente rico, porque ele resume todo esse trabalhar de Deus, todo esse mover de Deus na condução do seu povo, desde lá a libertação do cativeiro no Egito, até eles chegarem à terra prometida, né, passando pela peregrinação no deserto e tudo mais que eles viveram. Então eu vou te convidar a manter a sua Bíblia aberta, ou se for uma Bíblia digital, mantenha aí ligadinho, para que você possa acompanhar comigo as coisas que foram acontecendo a partir daquilo que o salmista está propondo, que fosse criado, ou que Deus mesmo propôs. Ele está reforçando algo que Deus já tinha prescrito, para que acontecesse no núcleo familiar, no ambiente da família. E aí tem a ver com o que a psicologia também diz: criar memórias, mas não só criar memórias, mas também construir valores para a família. E esse salmo vai nos ajudar a entender isso. Então olhe só, na primeira parte do salmo, nos primeiros 6 versos, nós temos essa ordem de Deus. Essa ordem de Deus que está baseada lá em Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao verso 9, quando diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da sua casa, nas suas portas. E na sequência, um pouco mais à frente ainda, no texto de Deuteronômio 6, diz: quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo: que significam esses testemunhos e esses estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Primeira coisa que nós temos aqui é essa ordem para aquilo que o povo de Israel fazia, né, muito bem, porque nós não tínhamos nessa época um sistema para você guardar tanta informação assim. Então as informações eram passadas naquilo que era chamado de tradição oral. Os valores eram compartilhados, né, de pai para filho, de pessoa para pessoa, e isso ia passando de geração em geração. E é o que o texto de Deuteronômio está ordenando ao povo de Israel, para que fizesse isso nas suas casas, em todo o tempo, em toda a dinâmica da vida familiar, sentado, levantado, comendo, andando, e que tivesse exposto nas suas casas a lei do Senhor, aquilo que o Senhor estava prescrevendo para eles, para que no futuro as outras gerações, quando questionassem o que é tudo isso que nós temos que cumprir, o que é tudo isso que foi ordenado por Deus, para que serve tudo isso? Para nos lembrar que nós somos libertados por Deus com uma poderosa mão do Senhor, para que eles não se esquecessem dos feitos de Deus, da libertação de Deus, do plano de Deus para a vida deles, e como Deus, o Deus Todo-Poderoso, fez algo maravilhoso por eles, os libertando da escravidão. Então nós temos nessa primeira parte essa ordem relembrada, trazida à mente
pelo salmista. Olha, lembre que nós precisamos fazer isso. Verso 3 ele diz: aquilo que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Queridos, Deus nos ordena que dentro da nossa casa nós temos um grande assunto a ser tratado. E o tema desse assunto é Deus. Deus precisa ser a conversa da nossa casa. Deus precisa ser o tema principal em que nós tratamos em todo o tempo na nossa casa. Deus precisa fazer parte do nosso momento de partilha, do nosso momento de comunhão à mesa. Deus precisa fazer parte do nosso momento de andar, de viajar, de passear. Deus precisa fazer parte de todos os momentos da nossa família. É ordem do Senhor. Fale de Deus, fale do que Deus fez, fale as maravilhas do Senhor, mostre o poder de Deus. E isso precisa acontecer dentro das nossas casas. Mas sabe o que a sociedade tem feito conosco? A sociedade tem enchido tanto a nossa agenda, tem sobrecarregado tanto a nossa agenda, a agenda dos nossos filhos, a agenda dos nossos cônjuges, que nós quase não temos tempo mais dentro de casa para partilhar um com o outro. Quase que a gente não tem tempo mais para almoçar junto, para jantar junto, para fazer uma refeição junto durante a semana. E naquele momento de refeição, dar graças a Deus junto. Lembrar que foi Deus quem deu a comida que você está comendo, colocou o pão na sua mesa. Nós não temos mais tempo para isso porque estamos sufocados. Os nossos filhos quase não ficam mais dentro de casa, porque eles têm compromissos durante toda a semana. Sai de um lugar, sai da escola, vai para o curso, vai para a natação, vai para o inglês, vai para não sei onde, e não tem mais tempo. Quanto nós temos falado das maravilhas de Deus dentro das nossas casas? Isso é ensino, isso é didático. Deus nos ordenou fazer isso. Deus nos ordenou que nós contássemos aos nossos filhos, que nós passássemos para que eles pudessem também contar a outras pessoas aquilo que Deus fez, os feitos de Deus. Hoje nós não temos mais aquele tempo, né? As crianças, os adolescentes não têm mais paciência de sentar e ouvir as histórias do vovô e da vovó, não é? Não tem, porque eles estão lá no celular e é mais interessante, é mais rápido. E a história do vô e da avó é longa. Ele conta devagarinho, não é? Ele conta os detalhes. Ele lembra de coisas que não faz parte do universo dele ainda. Enquanto as mídias sociais traz uma enxurrada de informações que é só rolar o dedinho. Queridos, nós precisamos resgatar um pouco disso nas nossas casas. Falar sobre Deus e os seus feitos para os nossos filhos. Conversar sobre isso com os nossos pais, falar sobre isso com o seu esposo, com a sua esposa, sobre os feitos de Deus, como Deus age na nossa vida, como Deus tem feito maravilhas na nossa vida. E a ordem então era para que o povo contasse às gerações como Deus tinha os libertado. Isso está apontando para algo muito grande, está apontando para a redenção, para a salvação eterna, para a vida eterna, para a nova vida que o Senhor nos dá, nos resgatando do pecado, nos libertando do pecado. O que nós temos falado dentro da nossa casa? E sabe por que era necessário, o que é necessário isso? Continue lendo aí na sua Bíblia agora, versos 7 e 8, diz assim: para que eles pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Para que eles confiassem em Deus, para que eles temessem a Deus, e mais, para que eles não fossem como os pais, rebeldes, com coração inconstante, mas para que eles fossem obedientes, para manter a fidelidade a Deus, diferente dos seus antepassados. Porque nós sabemos que aquela geração que saiu do cativeiro egípcio não é a geração que entrou na terra prometida, não é? Então essa geração que agora entra na terra prometida devia olhar para trás e aprender. A gente vai ver que parece que eles não aprenderam ainda.
e eles vão errar novamente. E por isso o salmista vem e traz esse lembrete: olha, vocês precisam entender que é a partir do conhecimento, é a partir dessa memória criada, desses valores construídos dentro do povo, ou no meio do povo, é que eles vão aprender a confiar, a temer e a obedecer a Deus. O que você quer para o seu filho? No relacionamento dele com Deus, o que você quer dele? Você quer que ele ignore Deus, que ele ande à parte de Deus, que ele ande longe dos caminhos de Deus? Eu creio que não. Mas você quer que ele confie em Deus, que ele tema a Deus de todo o coração, que ele seja obediente à vontade de Deus. Então a nossa parte é falar, é proclamar, é ensinar dentro das nossas casas, para que haja fidelidade a Deus. Mas então é interessante que o salmista, ele começa agora a trazer a maneira como o povo de Israel lidava com o que Deus estava fazendo, os maus exemplos desse povo. Então do verso 9 ao verso 11, ele vai dizer que os filhos de Efraim, eles se bateram em retirada, que eles não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na lei de Deus e que se esqueceram das maravilhas e das obras que Deus lhes mostrava. Então o povo de Israel, apesar de experimentar a libertação de Deus, eu fico imaginando, queridos, pense se você fizesse parte desse povo, lá, você está lá no Egito, e Deus vai libertar esse povo. A gente vai falar já como que isso aconteceu. Deus vai fazer grandes coisas para libertar esse povo, para tirá-los da escravidão e conduzi-los àquilo que era a promessa de Deus, a terra prometida. Imagina você vendo Deus fazendo tudo isso, manifestando o poder dele de tal maneira. E aí você diria assim: eu ia amar Deus, eu ia ficar grato a Deus, eu ia obedecer a esse Deus, porque Ele estaria fazendo algo muito grande por mim. Mas o fato é que talvez eu e você faríamos a mesma coisa. E o texto diz que eles não quiseram andar na lei de Deus. Não é que eles não conseguiram, eles não quiseram, decidiram não fazer. Eles se esqueceram das maravilhas do poder de Deus, daquilo que Deus havia feito por eles. Mau exemplo. Queridos, não é que eles tiveram amnésia. Quando o texto diz que eles se esqueceram das obras e das maravilhas que Deus lhes mostrou, não é que eles tiveram amnésia, é porque eles desvalorizaram aquilo que Deus fez. Sabe, lá na sua casa, quando você coloca a comida à mesa, e aí um abençoado diz assim: de novo isso? Eu não gosto de comer esse negócio. Não tem outra coisa? Ajude ele a lembrar que quem deu aquilo ali foi Deus. Quem deu o recurso, quem deu o emprego, quem deu o salário, quem deu a oportunidade de ir lá no mercado e comprar aquele alimento, aquele legume que normalmente é o que eles não gostam, né? Foi Deus. Deus deu. Deus está providenciando os recursos que a família precisa. Deus está sustentando a família nas suas necessidades. Lembre disso, que é bênção de Deus, para que ele não se esqueça e não desvalorize aquilo que Deus faz. Então agora ele vem novamente a partir do verso 12, trazendo ou relembrando os feitos de Deus na história do seu povo novamente. Ele faz essa jogada o tempo todo aqui. Ele diz então que a prodígios Deus fez na presença dos seus pais na terra do Egito, que Deus dividiu o mar, que fez eles passarem a pé enxuto, que guiou com uma nuvem durante o dia com uma nuvem, durante a noite com um clarão de fogo, que fendeu rochas e deu água para eles beberem, que Deus fez grandes coisas nessa peregrinação deles. E tudo isso que Deus fez, diante de tudo que Deus fez, o povo deveria ter uma maneira de viver diferente com Deus. Mas nós sabemos que Israel é esse povo que sempre reclama, que sempre se esquece, que sempre volta atrás
mas eles escolheram então de novo se rebelar contra Deus. Queridos, nós precisamos constantemente, talvez diariamente, o tempo todo, sermos lembrados de quem é o nosso Deus e qual é o poder desse Deus, o que esse Deus tem feito pelas nossas vidas, constantemente, porque se nós não formos lembrados, nós vamos esquecer, desvalorizar, menosprezar aquilo que Deus faz. Isso traz ruína, nós vamos ver já já. Isso traz ruína. O salmista está falando de uma nação, mas eu quero que você pense nisso para a sua família. Uma nação que é um povo escolhido por Deus. Deus fez uma aliança com você e com a sua família. Pense nisso, dentro da sua casa, dentro ou junto com a sua família. E novamente então, verso 17 até o verso 20, vem essa ingratidão do povo, né, que eles continuaram pecando contra o Senhor, se rebelando no deserto contra Deus, tentando a Deus no seu coração, e olha só, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Deus, não está bom esse negócio. Nós queremos comer coisas mais gostosas, aquilo talvez que a gente comia lá no Egito. E eles falaram contra Deus e diziam assim: olha, Deus até nos deu água, mas será que Deus pode nos dar carne? Ingratidão, rebeldia, insatisfação de um povo. Queridos, muitas vezes nós temos experimentado isso dentro das nossas casas, de não sermos gratos a Deus por aquilo que Ele nos dá, de não sermos gratos a Deus por aquilo que Ele providencia para a nossa vida. Lembre os seus, lembre a sua casa, que Deus é o Deus da provisão, porque para esse povo a provisão de Deus não estava sendo suficiente, ou não os agradava, não estava sendo bom demais para eles. Eles queriam algo maior, eles queriam mais ainda. Então o salmista vai relatar a partir do verso 21 até o verso 29, essa provisão de Deus, falando que ainda que Deus tenha levantado um furor contra Israel, porque eles não creram nem confiaram na sua salvação, Deus ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, também fez chover sobre eles carne como poeira. Veja só o que Deus faz. Deus, apesar desse povo, apesar da ingratidão, apesar da rebeldia deles, Deus providencia aquilo que eles necessitam. Deus providencia a água da rocha, Deus providencia pão do céu, que é o maná, Deus providencia carne que vem das alturas, Deus providencia um banquete para eles. Vocês acham que agora é suficiente? Não, eles vão voltar a reclamar. Mais ingratidão, a partir do verso 30, aqui, porém, não reprimiram o apetite, e Deus então vem trazer sobre eles a sua justiça, a sua disciplina. No final do verso 31 diz que entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Queridos, Deus é muito bom, não é? Você concorda comigo que Deus é bom? E a gente gosta de dizer, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Mas Deus também é justo. E Deus disciplina quando necessário. E é o que aconteceu aqui. E é bom a gente lembrar que a Bíblia nos diz que o Pai, ou o nosso Senhor, disciplina ao filho que ama. Você tem esse princípio em Provérbios, tem esse princípio em Hebreus, dizendo que Deus, quando traz sobre nós a sua disciplina, é um ato de amor seu. É porque Deus nos ama, e por amar a esse povo, Deus traz sobre eles disciplina diante da ingratidão, diante da rebeldia. Então saiba que lá na sua família, lá na sua casa, se você se afastar do Senhor, se você for ingrato diante de Deus, se você for rebelde contra Deus, o Deus que é justo pode trazer sobre você disciplina. Mas a gente não gosta de ouvir isso. A gente gosta de ouvir que Deus é o Deus da provisão, da misericórdia, da graça, da bondade, não é?
mas Ele também traz disciplina. Sabe quando as coisas começam a dar tudo errado? Sabe quando você tenta e nada acontece? Sabe quando você tenta resolver os problemas, parece que só está piorando a situação? Observe, se você não está se esquecendo, se não sumiu da sua memória os feitos de Deus, quem é Deus e quem é você diante de Deus. Lembre-se disso. A partir do verso 38, apesar dessa rebeldia deles, a graça e a misericórdia de Deus vai alcançá-los. E lá no verso 42 até o 55, já mais para o final do Salmo, o salmista traz novamente lembranças. Olha o que Deus fez por esse povo. Deus mandou as 10 pragas, ele vai relatar aqui as 10 pragas que Deus mandou para libertá-los do Egito. Deus os conduziu pelo caminho do deserto, cuidando deles, trazendo provisões sobre a vida deles, dando tudo aquilo que eles necessitavam nessa jornada toda. Deus interviu com nações por amor a seu povo, para que o povo pudesse tomar ou chegar à terra que Ele havia prometido para eles. Deus fez um movimento gigantesco em favor desse povo. Vamos pensar aqui em favor dessa família, que é a família de Israel. Deus fez algo maravilhoso, mas novamente, verso 56, novamente a rebeldia. E agora o salmista traz uma característica nessa rebeldia, que é a idolatria. Que esse povo então agora, ao invés de adorar ao único Deus, eles estão levantando ídolos para adorar. Queridos, quando nós não confiamos ou não reconhecemos que Deus é o Deus da nossa casa, que Deus é o Deus da nossa família, que Deus é o Deus da provisão, que Deus é o Deus do sustento, que Deus é o Deus da graça e misericórdia, é o Deus que dá a vida, nós podemos também levantar ídolos. Sabe como? Quando nós passamos a confiar mais nos nossos próprios recursos, quando nós passamos a confiar mais no nosso trabalho, na nossa profissão, quando nós passamos a pensar muito mais no nosso filho, no filho que Deus nos deu, do que no próprio Deus que deu o filho. E tem muitas famílias que estão vivendo isso. Quando nós começamos a olhar mais e a valorizar mais as bênçãos que Deus colocou dentro da nossa casa, dentro da nossa família, do que olhar para o próprio Deus. Porque idolatria ou ídolo é tudo aquilo que nós colocamos antes de Deus na nossa vida. Pode ser o seu trabalho, a sua profissão, a sua empresa, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, o seu bem-estar, o seu lazer, o seu carro, a sua própria casa. Tudo aquilo que você coloca antes de Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar. E então no verso 59 em diante vem mais juízo sobre aquele povo que havia perdido a memória. De novo, não é uma amnésia, mas é desvalorizar os feitos de Deus. E aí olha só o que vai acontecer, se você está com a sua Bíblia aberta aí, a partir do verso 59, vai acontecer algo muito interessante. Porque Deus vai trazer um juízo sobre esse povo, de uma maneira que é muito significativa para nós. A arca de Deus, ela representava a presença de Deus, que Deus estava ali. Era a arca, que representava esse amor de Deus, essa aliança de Deus com o seu povo. E a arca era então para marcar aquele lugar de adoração e ao mesmo tempo mostrar ou representar que Deus estava ali. E essa arca, ela estava no lugar chamado Siló, que pertencia à tribo de Efraim. E se você está com o olho aí no texto, você já está entendendo o que eu estou dizendo. Pertencia a essa tribo, mas Deus trouxe um juízo sobre o povo, que quando os filisteus intentaram contra esse povo, a arca foi levada pelos filisteus. E é por isso que o texto diz que então Deus deixou que a arca fosse com os inimigos, que saísse de Siló, que era o lugar que tinha sido escolhido para a arca ficar, e fosse levado pelos filisteus, fosse levado pelos inimigos, como consequência desse pecado, dessa desvalorização dos feitos de Deus. Aquela presença de Deus, ou símbolo da presença de Deus, o lugar da adoração foi removido de Efraim de uma vez por todas, porque não voltou mais para lá.
Por que é tão significativo isso? Porque quando nós, na nossa casa, na nossa família, nos esquecemos de Deus, nos esquecemos dos feitos de Deus, a presença de Deus, ou a bênção de Deus, pode se afastar de nós, como uma disciplina. Muitas famílias têm se perdido, por escolherem andar em caminhos distantes de Deus. Muitos casamentos têm sido destruídos por uma escolha obstinada de não viver o ideal de Deus. Muitos filhos têm sido perdidos porque não lhes foi inculcada a palavra de Deus. Muitas tragédias familiares têm acontecido porque se esqueceram de adorar a Deus nos seus lares. É o que aconteceu aqui. Então Deus vai escolher outra pessoa, outro lugar para a sua arca. Por isso eu e você precisamos ter cuidado, porque desconsiderar os feitos de Deus, esquecer o agir de Deus, quem Deus é, pode trazer grandes tragédias para nós. E no verso 68 ao 71, já finalizando o salmo, o salmista aponta para aquilo que Deus escolheu, um novo lugar, uma nova pessoa para ser o lugar da sua habitação, o lugar da sua arca, da sua representação. Deus então escolhe Sião, Deus escolhe Davi, que vai fazer um tabernáculo para o Senhor. Deus escolhe alguém que é um homem segundo o seu coração, um homem que está com o coração voltado ao Senhor. Isso muito nos ensina. Se nós queremos a presença de Deus, a direção de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a bênção de Deus na nossa casa, nós precisamos ter um coração voltado ao Senhor, dedicado ao Senhor. Não só uma pessoa, mas a família toda. E olha só, o verso 72 diz: e ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Apacentou, dirigiu, cuidou e conduziu. Se nós queremos a nossa família sob os cuidados de Deus, desfrutando de todas as bênçãos de Deus, as bênçãos da aliança de Deus conosco, nós precisamos ser íntegros de coração, inteiros, totalmente voltados, dedicados, comprometidos para com o nosso Deus. Como a gente faz isso? Em família. Não só criando memórias sobre a história de Deus, mas construindo valores eternos, dos princípios de Deus, das ordens de Deus, da lei de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, da revelação de Deus para as nossas vidas. A gente faz assim, é dessa maneira. Eu quero pensar em algumas aplicações desse salmo que trouxe tanta informação. Não é um salmo longo, que trouxe tanta informação para nós sobre o relacionamento de Deus com o seu povo e o relacionamento do povo para com Deus, para que nós possamos criar muito mais do que memórias dentro das nossas casas, mas construir verdadeiramente valores para a eternidade. E aí o salmista vai nos apresentar alguns princípios. Primeiro deles, fale de Deus e dos feitos de Deus na sua família. Vamos voltar lá no verso 3 e no verso 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Queridos, fale de Deus na sua casa. Fale sobre o agir de Deus na sua casa. Fale sobre os feitos de Deus com a sua família. Evidencie com ações e com palavras. Proclame sobre Deus na sua família. Fale para os da sua casa sobre aquele que criou todas as coisas, aquele que fez céus e terra e tudo que neles há, e que fez a mim e a você para o seu louvor e para a sua glória. Fale na sua casa, na sua família, que apesar de Deus ter feito tudo para a sua glória, o homem se rebelou contra ele.
pecando contra Ele e sendo afastado da sua comunhão, mas fale também na sua casa para os seus, que esse mesmo Deus Criador, cujo homem se rebelou contra Ele, fez uma promessa de que viria um Redentor, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Conte na sua casa sobre isso, fale para os seus, que apesar da maldade do homem ter tomado toda a terra, e Deus ter trazido juízo sobre a terra, Deus escolheu uma família. Deus escolheu uma família para preservá-la e para fazer com ela a sua aliança, que é a família de Noé. Conte para os seus, converse na sua casa sobre aquele casal que foi chamado por Deus para ser bênção para as nações, para a partir dele as nações serem abençoadas, que apesar de uma mulher estéril, Deus fez um grande milagre e trouxe a sua nação. Fale para os da sua casa sobre uma nação, um povo escolhido para ser a sua propriedade particular, peculiar, assim como eu e você fomos chamados para ser do Senhor. Fale na sua casa sobre alguns irmãos que resolveram vender o outro, mas que Deus, que é o Deus da graça e da misericórdia, o Deus que tem um plano eterno que está acima de tudo, converteu isso em bênção e trouxe sobre aquela família e sobre os seus a prosperidade em tempos de escassez, que foi com José. Fale que um bebezinho que foi deixado no rio foi usado por Deus para resgatar, para libertar o seu povo com mão poderosa. Fale na sua casa que Deus fez grandes coisas, Deus operou milagres, Deus fez algo maravilhoso, confrontando os encantadores do Egito, mostrando o seu poder, mostrando que Deus está acima de tudo, que Ele é o Todo-Poderoso. Fale desse Deus que libertou o seu povo. Fale como Deus conduziu esse povo pelo deserto, como Deus fez com que as suas sandálias durassem por tanto tempo, como que as suas roupas não se desgastassem. Fale como Deus providenciou para eles não só uma direção, mas uma proteção durante o dia, com uma nuvem que os protegia, e durante a noite com uma coluna de fogo que os aquecia e que os guiava. Conte na sua casa sobre aquele que foi prometido, que viria como príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte para nos libertar, e que Deus cumpriu essa promessa. Fale dentro da sua casa que aquele que é o verbo eterno de Deus, que estava lá na criação criando todas as coisas, se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para nos dar vida e nova vida no seu nome. Fale que este operou milagres, curando cegos, fazendo aleijados andarem. Fale que esse foi até a cruz no nosso lugar, aquela cruz que era minha, que era sua, a condenação do nosso pecado Ele assumiu por nós, e que Ele desceu à sepultura, mas não ficou lá. Ressuscitou o terceiro dia, vencendo o maior dos nossos inimigos, que é a morte, para nos dar vida eterna no seu nome. Fale desse, que é a viva esperança, que fez a promessa e é fiel para cumprir, de que um dia nós estaremos com Ele na glória eterna. Fale desse Deus, fale dessas maravilhas, fale dos feitos do Senhor na sua casa, crie memórias, construa valores na sua família, para que todos temam o Senhor e o amem de todo o coração, e andem na sua presença. Queridos, leve a sua casa, leve os seus filhos, leve a sua família a conhecer o poder de Deus, o próprio Deus, como diz lá o salmista no verso 6. Conduza a sua família para um olhar cuidadoso para a obra da redenção, para que eles possam confiar nesse Deus, para que eles saibam que esse plano amoroso de Deus tem a ver com Ele, tem a ver com a sua casa, tem a ver com seus filhos, tem a ver com a sua esposa, com seu esposo, com a sua família. Conduza a sua família para que eles possam não só confiar, mas obedecer a Deus, sendo obedientes a Deus dentro das suas casas. Fale, conheça, confie, obedeça a Deus. Dessa maneira as nossas casas serão abençoadas. Invista na sua família. Talvez você faz grandes investimentos em outras áreas, na sua vida intelectual, na sua vida emocional, na sua vida profissional, mas invista na sua família.
faça um grande investimento. Todo conhecimento que a gente adquire é importante, toda experiência é válida, toda oportunidade de vivenciar momentos afetivos, eles são preciosos, mas prover conforto para casa também é importante, né? Cultura, gerar conforto para a sua família, tudo isso é necessário. Mas saiba que nada é maior do que construir valores que sejam para a eternidade. O idioma que você aprende, o bem que você adquire, a experiência que você vive vai passar, mas aquilo que é eterno ficará. E a Bíblia diz que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Crie memórias para a sua casa, construa valores a partir da palavra de Deus para a sua casa, e você será extremamente abençoado junto com os seus. Eu quero orar com você. Eu quero te convidar a colocar a sua vida diante do Senhor, a sua casa, a sua família. Talvez há demandas ali que só você e os seus e Deus conhecem. Talvez há um filho que está distante do Senhor, há um esfriamento espiritual dentro da sua casa. Nós queremos colocar isso diante do Senhor. Será que a palavra de Deus está na sua casa só como um objeto de decoração? Ou ela está viva, vibrante, como algo que você busca, experimenta, fala, compartilha dentro da sua casa? Coloque os seus diante do Senhor. Coloque os seus pais, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus irmãos. Coloque diante do Senhor. Esse que é o Todo-Poderoso e que nós podemos contemplar a sua história através desse salmo, a história dos feitos dele. É o mesmo Deus que opera hoje dentro das nossas casas. É o mesmo que faz milagres ainda hoje. É o mesmo que transforma corações, é o mesmo que providencia os recursos, que traz livramentos, é o mesmo Deus. Coloque os seus diante do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque a Tua palavra nos revela quem o Senhor é, nos mostra o Seu grande poder e a maneira como o Senhor age em favor do Seu povo. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus da família, que assim como lá no Éden o Senhor separou o homem e mulher para que se tornassem uma só carne, e ali constituíssem família, gerassem filhos, o Senhor tem propósitos para a família. Como o Senhor preservou uma família, como o Senhor chamou uma família, como o Senhor tem agido na história das famílias, ó Deus. Nós cremos que o Senhor tem propósito na nossa casa, na nossa família. E nós queremos, ó Deus, primeiro pedir perdão ao Senhor pela nossa negligência. Quando lá na nossa casa nós falamos de tantas outras coisas, tantos outros assuntos, e falamos tão pouco do Senhor, tão pouco dos feitos do Senhor, da palavra do Senhor. Por isso nos perdoe, Deus. E queremos clamar que o Senhor nos ajude. Ajude, ó Deus, a construir memórias de experiências, de vivências com o Senhor, de experimentar os milagres do Senhor, experimentar, ó Deus, a sua provisão, os seus livramentos, mas sobretudo, ó Deus, de nos lembrarmos da salvação que há em Cristo Jesus. Ajude-nos, ó Deus, a construir valores que sejam para a eternidade, consistentes, fundamentados, ó Deus, no revelar do Senhor nas nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, traz livramentos para aqueles, ó Deus, que estão com a fé enfraquecida. Traz livramentos, ó Deus, para aqueles que estão com dificuldade com seus filhos, que filhos que estão querendo se afastar do Senhor. Traga, ó Deus, a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor sobre aqueles casais que estão, ó Deus, com relacionamento trincado.
Ó Senhor, que a Tua palavra seja viva em seus corações, trazendo restauração, reconciliação, convertendo, ó Deus, o coração de pais a filhos, de filhos a pais, de esposo para esposa, ó Deus, em nome de Jesus. Traz, ó Deus, o mover do Senhor dentro dos nossos lares, para que na nossa casa o nome do Senhor seja glorificado, para que na nossa casa, ó Deus, a palavra do Senhor seja proclamada, para que no meio dos nossos, ó Deus, o milagre do Senhor aconteça, a providência do Senhor aconteça todos os dias, e que haja gratidão nos nossos corações, e que tudo isso redunde na glória do Senhor, ó Deus. Ajuda-nos a sermos obedientes a Ti. Ajude-nos, ó Deus, a ser boas testemunhas a partir da nossa casa, sermos bons testemunhas para os nossos filhos, para os nossos irmãos, ó Deus, sermos testemunhas do Senhor, começando no nosso lar. E ó Deus, dá livramentos de um mundo tão distante do ideal do Senhor, de um mundo tão distante da Sua palavra, de um mundo tão distante, ó Deus, da vontade do Senhor. Livra-nos, ó Deus, e fortalece a nossa fé, para que a nossa casa tema o Senhor, para que a nossa casa sirva o Senhor de todo o coração, para que a nossa casa caminhe com o Senhor até aquele dia, quando o Senhor virá para nos buscar. Louvado seja o Senhor em nome de Jesus. Amém.